Você sabe o que acontece quando um paciente precisa de um remédio urgente e não tem aqui no Brasil? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, fica com a gente que você vai saber todas as informações, não é? É isso mesmo. Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio maravilhoso, né, amiga? Hoje um assunto super diferente. A gente nunca falou disso aqui, né? A gente tá sempre trazendo algo inovador, né? E aproveitando, você que faz parte aqui da nossa grande comunidade de IntegraCasters, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que às vezes muita gente fica assistindo os vídeos, mas esquece de se inscrever e isso ajuda muito a gente aqui também. Então se inscreve, aciona o sininho, né? Ativa o sininho. Ativa o sininho e comenta aqui o que você achou. E fica até o final que a gente vai falar muita coisa hoje, né? É isso, pessoal. Hoje nós estamos com uma mulher maravilhosa e ela vai dar vários insights e o caminho das pedras para aquele paciente, aquela pessoa que precisa de uma medicação, às vezes até mesmo de alto custo, e não tem aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai trazer essas novidades para você. Seja muito bem-vinda, Renata Quaino. Isso, obrigada, Luísa. Obrigada, Carol. Muito bem-vinda. E assim, conta um pouquinho da sua história pra gente, como você começou, né, nessa área, o que é a sua área, né, de trabalhar com comércio exterior, para o pessoal entender, já introduz aí contando tudo pra gente. Tá. Então, aos meus 18 anos eu comecei a fazer faculdade de biologia, mas não me identifiquei com o curso. Então, lá para o terceiro período, eu já tranquei a faculdade. E aí eu costumo dizer que eu coloquei a carroça na frente dos bois, né? Como diziam nossos pais. Fui morar com o pai das minhas filhas, depois tive minhas filhas. E aí, quando elas completaram 2 anos, eu comecei a faculdade de Direito. E aí, fiz o primeiro semestre e tal. No final do primeiro semestre, a avó delas, que a gente chamava de Bisa, virou para mim e falou assim, do nada, falou para mim assim, ela que trabalhava com comércio exterior, e ela falou assim, Renata, a Dilma sancionou uma lei que agora despachante aduaneiro não é mais por hereditariedade, você pode fazer uma prova e se tornar despachante aduaneiro. Por que você não faz um curso de comércio exterior para atuar no comércio exterior? E aí eu virei para ela e falei assim, Bisa, vamos lá, eu estou fazendo faculdade de Direito, 2 crianças pequenas, seu neto, casa para cuidar, como é que eu vou fazer? E aí ela falou assim, aos sábados, de 8 às 5, no centro da cidade. Eu fico com as meninas para você e você vai lá fazer. Gente, ela deu até a planta já pra você. Aí eu falei assim, tá bom, demorou um tempo, tá? Não foi assim de cara. Demoraram assim umas 2 semanas para eu pensar logisticamente como é que eu ia fazer e tal, mas eu fui. E aí, na penúltima aula do curso, um dos alunos, que era da nossa panelinha ali, virou para mim e falou assim, Renata, você pretende continuar na área, começar a atuar na área? O que você pensa sobre isso? E aí eu falei para ele, olha, eu estou tirando as minhas certidões negativas, né, criminal que precisa tal, para poder tirar meu registro na Receita Federal como despachante. Primeiro ajudante despachante, depois despachante aduaneiro. E aí eu estou tirando todas as minhas certidões para atuar no comércio exterior. E aí ele falou assim, então, eu só fiz o curso porque eu queria saber quem era o aluno mais dedicado e eu quero te contratar. Eu tenho uma importadora de medicamentos. Que maneiro. Por quê? A pessoa que CDF, desculpem, passava cola para todo mundo, fazia o trabalho de todo mundo, os professores viam, ele via isso. Acabou que eu passei o final, a prova para ele, então ele viu que eu estudava mesmo. E aí eu fui para a empresa dele. A empresa dele era uma empresa pequena, né, de consultoria para importação. E aí, como eu já tinha o inglês, era a única que tinha o inglês, eu acabei me tornando ali o braço direito dele na empresa. E aí eu fiquei lá 2 anos, saí de lá, mas graças a Deus com as portas abertas. Hoje em dia a gente se fala, fomos jantar até um dia desses com os nossos filhos, conversamos, mas eu fui para outra empresa, tive outra oportunidade. Fui trabalhar numa empresa suíça. E aí, nessa empresa, ganhei mais conhecimentos, experiências. E aí, a empresa, em 2019, em julho de 2019, fechou. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? Já tinha terminado a faculdade de Direito. E eu abri a minha empresa em dezembro de 2019.
enfrentamos a pandemia. Eu era sozinha na época e não tinha ninguém, só eu. Enfrentamos a pandemia, mas aí depois que passou, aí eu conheci o meu atual marido, Rafael. O Rafael veio trabalhar comigo para somar e a gente começou a construir uma equipe. Aí veio Jorge, veio Iris, a Vanessa. Então, nós todos hoje conseguimos levar aí a Equino. Legal. E assim, o que mais te encantou nessa área? Por que você, com todas as possibilidades que o direito te dá, por que você foi para comércio de exterior? Por que você foi trabalhar com essa parte de importação, de medicação? Então, primeiro que eu tive a experiência, né, na primeira empresa. Eu amei, porque dentro da empresa eu conheci o direito à saúde. Então, até determinado momento, eu pensei em atuar com o direito à saúde. Porém, seria um conflito ético, né? Porque os planos de saúde hoje são clientes, hospitais são clientes, prefeituras são clientes. Então, se eu tivesse que atuar com o direito à saúde para o paciente, seria contra um plano de saúde, contra um órgão público e há um conflito ético. Então, eu preferi continuar com a importação. Porque na importação você fala com o mundo todo. Em inglês, assim, você fala com China, Japão, Índia, Turquia, qualquer país da Europa, você se comunica com inglês. Então, eu gosto disso. Eu gosto de... Vocês podem me chamar de louca, mas eu gosto de acordar 3 horas da manhã para falar com a Índia, por exemplo. A gente tem reunião 3 horas da manhã, por causa do fuso. Eu gosto dessa coisa de 5 horas da manhã o pessoal tá me chamando, Renata, bora trabalhar. Essa adrenalina. Essa adrenalina, eu gosto, sabe? Eu sou workaholic. Eu sou workaholic. Eu gosto o tempo todo de trabalhar. Se me chamar assim, 8 horas da noite para trabalhar, eu estou trabalhando. Tanto que eu tive que me forçar a parar de estudar o ano passado, porque eu estudo desde sempre, nunca parei de estudar. Então, eu fiz a terceira pós, terminei a terceira pós o ano passado, sempre tentando melhorar. E aí eu falei, não, 2025 eu não vou estudar. Vou descansar, mas eu estou fazendo curso de italiano. Tá descansando mais ou menos. Mais ou menos. E Renata, eu acredito, né, que essa área de comércio exterior, pelo menos eu sempre ouvi falar de muitos homens, né, trabalhando nessa área. Acredito que ainda são muitos homens que trabalhem. E você, como uma mulher, né, que abriu além de já ter trabalhado em empresas, abriu também uma empresa, né, tá ali de frente. Qual foi o maior desafio para você, sendo brasileira, mulher, né, nesse mundo machista que a gente sabe que tem? Como é que foi para você? Então, como eu te falei antes, há um passo a ser seguido, né? Eu sou ajudante de despachante aduaneira e depois de 2 anos de atuação, você vira despachante aduaneira. Então, nesse início, eu fui fisicamente, na época tinha os processos físicos, hoje não mais. Mas ia fisicamente no aeroporto, porto. E lá eu me senti constrangida, porque não tinha mulher. E as mulheres que tinham eram mais masculinizadas, sabe? E eu era a única mulher andando assim. Gente, eu me senti um filé passando assim, e o pessoal olhando. Uhum. E aí, diante disso, dessa minha primeira experiência, eu falei, eu não quero fazer isso. Isso eu não quero fazer. Eu quero ficar no escritório, quero atuar com o comércio exterior do escritório. E aí hoje a gente tem um despachante na empresa que ele vai e faz, mas eu continuo atuando com o comércio exterior, só que do escritório. Do escritório, entendi. Que você se sentiu melhor assim, Me sinto melhor. Sim. Fazendo as relações internacionais, com os fornecedores internacionais. Sim. Continuo atuando, continuo sendo despachante. Se eu tiver que ir no aeroporto, eu vou, isso não vai me parar. Mas, para mim, é mais confortável ficar no escritório. Sim. E aí você me falou dessa questão internacional, de falar com um país, falar com outro, e tem lei, tem Anvisa, e tem FDA, né, que você falou. EMA, Swissmedic. E conta pra gente, então, abre um pouquinho esses bastidores de como funciona essa transição que vocês fazem. Porque às vezes a gente só pensa assim, né? Vou trazer um remédio de fora. É como se alguém pegasse um avião, fosse lá, peguei remédio e trouxe pro Brasil. Mas não é isso, né? Conta um pouco pra gente desses bastidores, o que acontece, como é. Até porque podem ter mulheres que estejam aqui nos assistindo e que tenham interesse nessa área e não sabem
como começar ou, de fato, o que acontece, né? Então, fala um pouquinho pra gente como funciona esse trâmite, esse processo, essa operação, até para que a gente entenda, de fato, essas necessidades e também que tem um tempo, que demora, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. E aí você falou que às vezes tem algumas sentenças do juiz que ele fala, em 3 dias o remédio tem que estar aqui, mas tem toda uma burocracia, né? E que a gente também precisa compreender isso. Então, traz um pouquinho pra gente de como é isso tudo, até porque a gente também tem curiosidade, que a gente nunca falou sobre isso aqui. Então, o medicamento importado, ele precisa ser autorizado a exportação no país de origem. Então, a autoridade sanitária do país de origem precisa autorizar essa exportação do país de origem para o Brasil. E aqui, quando chega aqui no Brasil, a Anvisa, a Receita Federal ou os órgãos anuentes precisam autorizar a importação. Então, tudo isso leva tempo. Aí leva tempo o processo todo, porque hoje em dia, por exemplo, um processo quando chega, ele fica parado na Anvisa de 7 a 10 dias, só para que possa ser analisado. Embora seja um processo eletrônico, ele é distribuído para a Anvisa de todo o país. E isso demanda tempo, leva tempo. Então, assim, tem todo um processo. Para fazer o pagamento, para mandar o recurso lá para fora, uns 2 dias para eles receberem. A gente tem que fazer o pedido lá fora, até eles receberem lá fora. Só esse processo de pagamento e eles receberem o medicamento no armazém leva aí uns 5 dias. Aí faz a importação, dependendo do lugar, do país de origem, chega aqui em 3, 4, 5 dias. Aí para aqui na Anvisa, para a Anvisa analisar toda a documentação. 7 a 10 dias, porque também passa pela Receita Federal. Então, aí depois ainda vai para o transporte. Então, assim, nós temos hoje paciente em Belém do Pará, por exemplo. E aí leva mais tempo para chegar lá. Porque são raros os voos direto e também para na Cefaz, Secretaria de Fazenda de cada estado, para que eles possam analisar o processo. Então, assim, não é um processo simples, não é pegar, trazer no avião, estou importando, não. Tem gente que até tenta, né? Mas é preciso estar munido de prescrição médica, relatório, enfim, não é tão fácil assim trazer na mala como as pessoas pensam, né? Precisa estar fazendo tudo de acordo com o que a legislação exige. Imagina, então realmente é um grande desafio, né, o seu trabalho, né, tudo que envolve. E fala assim pra gente, quando você decidiu empreender, né, quando a empresa suíça fechou, como você falou, como foi para montar essa tua própria estrutura? Você falou que no início era totalmente sozinha, depois você foi montando a sua equipe. Como é que foi para você montar essa estrutura? Foi assim, vamos ver o que vai acontecer? Deixa a vida me levar, ou você já montou uma estrutura antes para abrir a sua empresa? Como é que foi esse passo a passo para abrir a sua empresa? Nós somos empresários também, então a gente gosta muito de... É difícil. É difícil, ainda mais... Você não sabia que até a pandemia, claro, mas aí logo depois veio a pandemia, né? Então, eu tinha já uma certa experiência, né? Com uma empresa daqui do Brasil, com uma empresa lá de fora. Então, eu tinha as duas visões. Eu abri a empresa e o endereço da empresa era na minha casa. Né? Eu não tinha um lugar físico, era na minha casa. Depois de um tempo, quando eu fui para a Alemanha, para uma grande feira da indústria farmacêutica que tem lá, e aí eu me vi na necessidade, de acordo com os fornecedores, com as empresas que eu falei lá, eu me vi na necessidade de abrir uma distribuidora, ter um lugar físico, ter um espaço físico, um armazém, ter as licenças da Anvisa, né? E aí, com isso, abriu mais portas. Isso foi muito bom para a gente. E então, no começo, assim, nos 3 primeiros anos, foi um escritório na minha casa. Eu tenho até hoje o home office. Na verdade, eu trabalho em casa desde 2016, muito antes da pandemia. Quando o pessoal estava aprendendo a trabalhar em casa, já trabalhava faz tempo. E aí, depois dessa viagem na Alemanha, nessa feira grande que tem lá anualmente, a gente viu com os fornecedores essa necessidade e abrimos, né, a distribuidora. E voltamos depois, lá na Alemanha, mostramos todas as licenças que nós temos, né, da Anvisa para importar, exportar, distribuir, armazenar medicamentos e dispositivos médicos. E isso nos abriu portas. Fez a Equino ter outra perspectiva, né, na visão das pessoas lá de fora, dos fornecedores, das empresas internacionais com quem nós lidamos.
E hoje em dia a tua empresa tem uma medicação que só vocês podem fornecer aqui no Brasil. Né? Já há muito tempo que a gente fornece esse medicamento, né? Então agora com a distribuidora veio um senhor de lá da Suíça para cá o ano passado e ele veio conhecer a empresa e aí essa empresa, a indústria farmacêutica lá da Suíça, deu para a gente essa representação exclusiva de um medicamento é oncológico, né? É raro, só pode ser fornecido para hospitais. E nós temos a distribuição exclusiva dele, do TNF-alfa. Caramba, muito legal. E assim, o teu trabalho, né, ele ajuda a salvar vidas, né? Às vezes a gente pensa em salvar vidas, a gente foca muito assim no médico, no enfermeiro, né, das pessoas que estão ali na ponta, né, vamos dizer assim. Mas você faz todo esse trabalho também por trás, né, fazendo toda essa operação e que de fato ajuda a salvar vidas. Alguém que precisa de uma medicação que só tem em outro país e você consegue trazer, acho que o teu trabalho é muito importante. E você tem alguma história, assim, de algum paciente? Eu tenho várias histórias. Que marcou a tua vida, que você falou assim, caramba, poxa, o meu trabalho realmente tem um propósito nisso que eu faço? Tenho várias histórias, mas eu vou contar uma, assim, que é uma inspiração. Inspiração de vida, assim, exemplo. Ela é exemplo para outras pessoas. O próprio TNF-alfa, né, que a gente já forneceu alguns anos atrás para uma paciente mulher do Ceará. Ela tinha indicação de amputação da perna. Ela poderia amputar a perna dela. Então, ela fez uma perfusão isolada do membro com o TNF-alfa. E hoje em dia ela faz crossfit. Caraca. Com a perna dela. Não amputou. Muito legal. Hoje em dia eu falo com ela... E aí, como é que você tá? Tô aqui no CrossFit. Olha, que especial, né? E como é para você ter essa profissão que, de fato, transforma vidas? E dá esperança também, né? Olha, eu sou grata, muito grata a Deus. Assim, todos os dias acordo e agradeço a Deus. Obrigada pelo meu trabalho. Porque a gente sabe que poucas pessoas hoje em dia trabalham porque amam o que fazem. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro para se sustentar. Mas são poucas pessoas que trabalham porque amam o que fazem. Eu amo o que eu faço. Porque além de trazer o sustento para mim, para minha família, minhas filhas, eu consigo levar esperança para as pessoas, levar amor, uma palavra de fé. Então, não importa a religião que aquela pessoa siga, o que ela pensa, eu levo o amor para ela. E transcende o atendimento de empresa-cliente, porque... Eles me mandam mensagem, mandam Feliz Natal, mandam Feliz Ano Novo, falam comigo. Tem uns até que falam, você salvou minha vida. Tem uma senhorinha que tem 93 anos que eu importei medicamento para hepatite C. Ela fala, você salvou minha vida. E não fui eu, né? Não fiz nada. Assim, eu fiz alguma coisa, mas... enfim, eu fico muito grata a Deus, porque eu acho que tudo isso, desde o início... Se não fosse a minha fé e a minha entrega a Deus, não sei se iria para frente, sabe? Deus é muito bom comigo todo tempo. Até nos momentos que eu acho que assim, caramba, hoje está difícil, dia difícil. Mas depois eu vou entender o porquê. Tudo tem um propósito, Tudo né? tem um propósito. E falando nisso, Renata, eu acredito que você tenha muitos desafios, assim, na hora ali de fazer todo o trâmite com o governo, com planos de saúde, até com pacientes. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande também, até porque você tem essa noção de que é um propósito mesmo, não é só um trabalho. E qual habilidade, assim, você identifica que você teve que ir forjando ao longo desses anos para poder... Não deixar, tipo, talvez uma coisa que você faz com prazer, né, se tornar um fardo ali para você. Quais habilidades que você teve que desenvolver ou ter aí durante esse tempo e até hoje para conseguir falar, não, faz parte do processo, isso aqui é assim mesmo? Como é que qual foram essas habilidades para você? Olha, eu acho que quando os problemas vêm, eu acho que você tem que aceitá-los e tentar resolvê-los, assim. Porque problemas estão aí, né? A gente pode ser que a gente encare a qualquer momento. A gente não sabe quando vai chegar um problema.
Então, assim, eu já tive um caso, por exemplo, um entre vários, que foi entregue um medicamento e chegou lá no plano de saúde e o plano falou assim, não é esse. Eita. Eu demorei 3 meses para resolver. Caraca. Mas a todo tempo eu ficava em oração. Sim. Talvez a habilidade seja essa. O tempo todo saber entregar nas mãos de Deus e dizer assim, Deus, eu sei que a gente vai resolver junto. Você está aí na frente e vai resolver, vai ser resolvido. E realmente foi resolvido. Entregar mais, né? Acho que é essa habilidade. Mas, assim, ficar neurótica, não dormir, não acontece. Comigo, não. Fica em paz. Eu fico em paz. Que bom. Não tem como, porque, gente, o problema está aí. E eu costumo dizer para as minhas filhas, o meu sobrenome é solução de problema. Me dá o problema que eu resolvo tudo. Uma boa solucionadora. Eu resolvo. Sim. E eu acho que essa é uma habilidade que falta muito hoje em dia, né? Porque às vezes, quando a gente se depara com algum problema, parece que a gente já quer logo se desesperar. Parece que o desespero vai resolver o problema. E se livrar dele, né? E se livrar dele. Quando, na verdade, a gente soluciona o problema resolvendo o problema. Então, para isso, a gente precisa olhar para ele, encarar, aceitar. Tenho um problema. Então, agora, o que eu vou fazer com esse problema aqui? Como eu vou resolver? E eu acho que ter essa resiliência, né, e esse olhar para o problema, e aí você trouxe a questão da sua fé, que ajuda muito nisso, né? A ter um olhar diferente para isso. Eu acho que isso é muito, muito legal, muito relevante, inclusive para fazer as coisas darem certo. Porque senão no primeiro problema a gente já quer desistir, né? Ai, veio um problema, isso não é para mim. No meio do caminho. Exato. E olha quanta coisa talvez você deixasse de viver se você tivesse esse olhar assim de, ai, nossa, tem um problema. Gente, problema vai existir em todos os lugares. Agora, a gente precisa desenvolver essa habilidade de ser resolutores de problemas, né? Nem sei se existe essa palavra, mas de resolver problemas. Né? E eu acho que isso faz a gente se aproximar cada vez mais do nosso objetivo, porque só se preocupar não vai resolver. Não. Passar por cima do problema também não. Tem que encarar ele e falar, vamos lá, como é que a gente vai resolver isso? Que você existe, eu sei. Eu tenho ciência de que você existe. Mas como é que a gente vai resolver para acabar isso aí? Para resolver isso aí? Sim. É isso. E, Renata, me fala uma coisa, assim. Eu acho que esse tema é muito legal. E, para mim, de verdade, assim, eu nunca tinha conhecido ninguém que trabalhasse nessa área. Então, abriu, como a Carol fala, né? Várias caixinhas do Windows aqui na cabeça. E se tiver alguém nos assistindo, né? Uma mulher ou uma menina, uma adolescente que, caramba, que legal. Eu super gostei desse tema. Eu quero também ter esse propósito de ajudar pessoas. Qual seria um passo a passo que essa pessoa teria que seguir para entrar nessa carreira de comércio exterior? Ela tem que fazer direito? Ela tem que fazer esse curso técnico? Ela tem que... Dá o caminho das pedras aí pra gente. Se tiver alguém ouvindo, a pessoa já vai no caminho certinho. Então, o comércio exterior é gigante, né? Porque a gente está falando aqui só com que eu trabalho, que é a importação de medicamentos. Mas tem aí petróleo e gás, tem diversas áreas, aço, tem hoje em dia as tecnologias, tem várias áreas que pode atuar, né, no comércio exterior, não só a importação de medicamentos. Mas a base para quem quer trabalhar com o comércio exterior é o inglês. Porque no primeiro dia do curso técnico que eu fiz lá atrás, eu poderia não ter feito a faculdade para atuar, tá? Poderia ter só o curso técnico. Mas logo na primeira aula, um monte de sigla em inglês. Um monte. Uma chuva de siglas em inglês. Então, se a pessoa não tiver noção de inglês, vai ser difícil. O inglês ajuda muito, o inglês abre portas. O inglês abre portas. Só essa dica já foi primordial. Sim, porque o inglês te valoriza na hora de você falar com o fornecedor internacional, na hora de você fazer o curso para entender o comércio exterior como um todo. Não só importação de medicamentos, como a gente está falando aqui hoje, mas para você entender o global, né? Porque o curso é um global de todas as áreas. Mas aí, para você entender tudo isso, o inglês é fundamental. Fundamental. Perfeito.
Gente, estuda inglês então, tá? Principalmente quem... Não, acho que não tem idade, né, pra estudar inglês, mas principalmente quem tá assistindo a gente que talvez seja muito jovem, hoje tem melhor tanta ainda. Facilidade, gente. Você tem aí o YouTube, que tem, você bota lá curso de inglês, tem um monte de curso, você tem o Duolingo. Isso que eu ia falar, o Duolingo é muito bom, né? Você vai falando, vai praticando, vai ouvindo. Minhas filhas fazem italiano e francês no Duolingo. Elas estão melhores que eu. É mesmo. Estão muito bem, estão indo muito bem. Duolingo funciona. Também, na empresa da mamãe, né? Isso aí. Quem dera. Quem dera. A mãe querendo. Eu queria muito, mas uma quer ir para gastronomia e outra quer ir para cosmetologia. Eita, nada a ver, Estudo né? de cosméticos. Cosmético é um pouco. Isso que eu ia falar. Né? Tem uma relação. Dá pra importar uma coisinha aí. Dá pra fazer alguma coisa. Muito legal, Renata. E, assim, tem algum mito das pessoas com relação ao comércio exterior, com relação à importação? Acho que um que você já trouxe aqui, que nada é rápido, né? Na verdade, acho que as pessoas acham que tem que ser rápido, mas não é. Tem todo um processo. Mas tem algum outro mito que você vê que as pessoas falam muito e não é bem assim? Ou uma verdade que você tem que falar aqui para agora, para o pessoal saber sobre essa questão do comércio exterior, principalmente da tua área? Olha, o que eu vejo muito é pessoas desconfiadas da procedência dos medicamentos. Então, assim, tem gente que fala, esse medicamento aí é sei lá, do Cazaquistão, será que eu confio? Será que eu não confio? Né? E isso é um mito. Por quê? A gente analisa tudo antes de fazer uma importação. Então, a gente certifica o fornecedor primeiro. A gente pede toda a documentação do fornecedor, as licenças, valida, tem reuniões antes de comprar com o fornecedor. E depois, com o medicamento, a gente pede fotos, validade, procedência. Então, você não confiar em um medicamento que vem do exterior, então não tem como, se não tem aqui no Brasil. Então, isso é um mito, o fato de desconfiar da procedência. Porque se uma empresa trabalha, tem várias empresas como a minha no Brasil, se uma empresa trabalha de forma correta, fazendo as certificações e auditando essas outras empresas, nem que seja de forma online, através de documentos e reuniões, o medicamento vai ser de boa procedência, não vai ser um medicamento ruim. Sim. Tanto que eu importo para mim também, né? Claro. Eu faço uso de medicamento importado. Sim. E Renata, como é que as pessoas, né, que talvez tenham essa necessidade, talvez alguma empresa que possa estar assistindo a gente, como as pessoas vão entrar em contato com você, com a sua empresa, para entender como é que funciona o seu trabalho, todo esse processo? Porque viram aqui e falou, confiei na Renata. Porque eu acredito que é uma relação até de confiança com a empresa, sim, né? Sim. Assim como tudo na vida tem sempre alguém que faz certo e errado, deve ter uma empresa que faz errado também. Então, a tua empresa faz tudo corretamente e você pode, assim, dar onde eles vão te achar, se é no Instagram, se é num site, fala aí pra gente. A gente tem o site www.rquinoconsultoria.com e o Instagram também, que é muito legal, porque além de falar sobre medicamentos, nosso marketing fala sobre saúde, incentiva para fazer esportes. De vez em quando eu posto uma corrida lá. Uhum. Então, é muito legal o Instagram da empresa, que está muito bacana, porque a gente tem muita informação sobre saúde, porque não é só importar medicamento para a pessoa fazer o tratamento, mas falar para a pessoa assim, olha, você pode cuidar da sua saúde e não ter essa doença. Sim. Entendeu? Legal. Tipo isso, é essa linha que a gente segue. Qual o arroba mesmo? rquino.consultoria. .consultoria. Isso. Vamos deixar aqui embaixo também na descrição, né, para o pessoal seguir. Isso aí. Renata, a gente já tá chegando no final desse episódio. Não queria. Chama de novo que eu venho. E eu queria, já que a gente nunca falou desse tema aqui, vamos inovar também hoje no nosso recado, tá? Eu queria que você desse 2 recados hoje. Um recado para quem é paciente e que talvez esteja já desesperançado, assim. Eu tô com um problema de saúde, a medicação não tem aqui no Brasil, eu já tô sem esperança. Eu queria que você desse um recado para essas pessoas. E o segundo recado é para quem quer entrar nessa área, né? A gente falou aqui de habilidades, a gente falou aqui de toda a parte burocrática, a gente falou já um caminho das pedras, né?
Mas qual seria também o teu recado para essa pessoa, para essa menina, talvez para Renata de alguns anos atrás, qual seria o recado que você daria? Vou pedir para você dar esses 2 recados, tá? Olha lá para nossa câmera do recado. Aqui. Pode ir lá. Então, para o paciente que precisa de um medicamento importado que ainda não tem no Brasil, que é de difícil acesso, que a R-Quine pode ajudar, o que eu aconselho é entrar em contato com a gente, que a gente pode te dar uma orientação. É possível você fazer o seu tratamento. Não pense que ele custa 1 milhão, é impossível. Não, é possível. Se você seguir algumas instruções, alguns passos que a gente pode te orientar, tenha certeza de que você vai conseguir. E para a pessoa que pensa em atuar no comércio exterior, pensa em fazer um curso técnico de comércio exterior ou uma faculdade de relações internacionais, o que eu aconselho é, como eu disse anteriormente, a fazer inglês e a estudar. E a nunca deixar de estudar, porque o estudo liberta. Então, não pare de estudar, mesmo que você conclua sua faculdade, seu curso técnico, seu inglês. Não pare de estudar, se atualize, esteja sempre atualizado, se inscreva nos sites pertinentes da área que você quer seguir, para que você tenha informações atualizadas e continue a seguir no seu caminho. Faça estágios, se dedique. Não cola. Não faça os trabalhos dos outros, como eu fiz, né? Estuda, porque o estudo realmente liberta. O estudo liberta. Uau, perfeito. É isso. Estudar. Renata, obrigada por ter vindo, obrigada ter a vocês. disposto o seu tempo, né, para estar aqui com a gente, cheia de documento aí para fazer, de auditorias. A gente agradece muito. E para poder como é que a gente fala? Materializar esse momento. Um presente para você aqui do IntegraCast. Espero que você goste. Já vou abrir porque presente pode a gente abrir, abre abre agora. Gente, eu amo canecas. Ganhou uma caneca. Ela perguntou no início, eu falei, calma. No início eu falei assim, eu vou poder levar essa caneca aqui com água pra mim. Aqui, ó, ganhei a caneca, Ganhou. gente. Ó, inclusive, quem faz as nossas canecas, né, nossa... colaboradora? Que a gente Parceira. Parceira, obrigada. Nossa parceira maravilhosa, RR Martins Personalizados. Inclusive, se você quiser também uma caneca, a Renata ganhou, né? Maravilhosa. Mas se você quiser adquirir nossa caneca, é só também entrar em contato aqui com a gente nesse númerozinho que a gente vai deixar aqui embaixo ou coloca aqui no comentário que a gente chama também. E aproveitar para agradecer a Valzira, né? Sempre traz um bolinho maravilhoso pra gente. Valzira do Pechincha. Sigam eles lá no Instagram também. Que é só coisa boa que a gente apresenta aqui, né? Inclusive, a nossa Renata maravilhosa. Obrigada mesmo, gente, tá? Obrigada. Por ter estado aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes, porque aqui a gente gosta que o pessoal volte, né? Pode Tem vários convidados que volto. voltam várias vezes. E ele já tá super convidada para a parte 2. Tá bom. Obrigada. É isso, gente. Infelizmente, a gente tem que terminar esse episódio. Mas se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para aquela sua amiga, aquela pessoa que talvez esteja já sem esperança de como vou adquirir o meu medicamento. A Renata pode te ajudar, a Renata ela pode te fornecer esse caminho. Então, entre em contato com ela, a gente vai deixar as redes sociais aqui. E é isso. Aproveita e siga a gente também lá no Instagram. A gente sempre posta os nossos cortes aqui do nosso bate-papo e também no Spotify. Então, se você está na academia, já coloca seu fonezinho, escuta a gente no Spotify e vem fazer parte do IntegraCast com a gente. É isso, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.